nome é Jonas Macedo, estou aqui com o Douglas Santelano. e a gente estava conversando sobre a questão de hoje, né? A questão da Bolsa de Valores que parou de fato. Tipo, em segunda-feira, Ela fechou com uma queda de mais de 12% hoje, né? 9/3/2020. Esse vídeo / podcast vai ficar datado, mas vai ser um marco, pode ser um marco, não esse dia, mas essa semana pode ser um marco, ou esse mês pode ser um marco para a história em si, e que está incluso aí é o Brasil, né? Porque o Brasil está começando a receber as pancadas junto com o resto do mundo, mas é um frágil hospedeiro dessas pancadas todas, porque o Brasil ele não tem mais aquela estrutura social, humana, né? Econômica também, né? Porque a gente esculacha muito assim a questão humana, econômica, de distribuição de renda, etc., que poderia dar uma força pro Brasil, né, aliado? A gente está no processo de tirar todas essas conquistas, né, da sociedade, ou seja, o corpo chamado Brasil estava começando a diminuir o sangue que recebe, a alimentação que recebe, estava terceirizando certas partes, que é como fosse assim, para mim, eu gosto muito de colocar tudo num nível de que eu consiga dar aquele exemplo básico, sabe? Então, para mim, o Brasil é como se fosse um corpo humano, e aí chegou o Paulo Guedes e começou, para que pernas? Vamos cortar as pernas e vamos botar perna robótica. Para que braços? Vamos cortar os braços e botar braços robóticos. Mas vamos lá, vamos dizer que começa o óleo dessas partes mecânicas começa a falhar, começa a empresa que você terceirizou para cuidar dessas pernas, desses braços, começa também a não fazer a manutenção, enfim. Você fica assim, os braços sem as pernas, né? Você fica um corpo assim, não inerte, mas sei lá, fica um corpo mais frágil, né? Enfim, eu queria dar um exemplo bem básico, mas o que está acontecendo no mundo interage na Bolsa de Valores do Brasil mais forte do que poderia antes, né? Tanto que Lula tirou onda em 2008, né? Dizendo que era uma marolinha, né? Eu acredito, citando 2008, que a gente vai presenciar uma crise do sistema econômico global similar de 2008, se não agora, no futuro próximo. Essa questão da manipulação do preço do petróleo pela Arábia Saudita, que por sua vez é, de certa forma, subordinada aos Estados Unidos no Oriente Médio, defende os interesses norte-americanos, que tem uma parceria de muitos anos com os Estados Unidos. E aí entra uma questão também, porque o governo da Arábia Saudita, autoritário, antidemocrático, jamais foi incomodado com uma acusação de que lá não tem democracia, que precisa mudar o governo, como é feito com países como a Venezuela, por exemplo. Sim. Essa manipulação do petróleo e essa tensão nos mercados hoje colocam como pano de fundo o coronavírus, o petróleo. Eu acredito que vai muito além disso. O coronavírus é só a fachada, a desculpa para um problema muito mais grave do capital financeiro mundial. E o Brasil, infelizmente, tem uma posição subalterna e rastejante quando, por exemplo, a questão da manipulação dos preços do petróleo, ela poderia ser amenizada no Brasil se tivéssemos mantido uma política social e soberana com relação ao nosso petróleo, porque nós temos uma grande reserva de petróleo. Irmão, que foi doado. O que foi aqueles lotes lá? Foram doados. Aquilo foi um crime. Não é nem doação, porque doação, que a gente faz doação para um projeto de caridade, etc. Enfim, a gente tá fazendo um benefício. Ali foi um crime. É um absurdo, cara, um absurdo. Tudo bem, foi privatizado e tal. Eu não concordava com a privatização, e se fosse privatizado, que fossem mantidas as diretrizes que foram estabelecidas para a utilização dos royalties, mas de qualquer forma
no meu ponto de vista, não deveria ser privatizado porque é uma questão estratégica e energética, e nesse ponto, nesse momento, a gente vê o quão estratégico tu manter reserva energética no país. Não, você pode reclamar, você pode questionar, você pode até querer privatizar, mas antes faça as coisas internas para melhorar. Antes, vamos lá, funcionário público tá muito ruim. Pô, fala esse cara dessa gente, pô. Empresas aí enormes, tá ligado? Que tem no mundo todo, faz reciclagem, faz treinamento, faz reuniões, os chefes fazem reunião com essas pessoas. O que o funcionário público é? É mais um refém disso tudo, pô. Lógico, a gente reclama muito dos funcionários públicos, quase o mundo todo, né? Porque a reclamação parece que agora virou quase unânime, né? Em relação a funcionalismo público e Estado. Mas os países que começaram a reclamar mais desse sistema e começaram a querer tirar isso, como até a Inglaterra mesmo, que saiu lá, aquele BRICS lá, hoje estão enfraquecidos, tá ligado? Então, acho que não adianta ficar reclamando de certos setores econômicos, inclusive a Petrobras, e tipo, virar um covarde. Quem é um covarde? Pegar e vender, vou vender. Pô, isso é covardia, pô. Isso é covardia. Pegue e transforme ela, pô, melhore ela, faça acontecer. Pronto, o Lula pegou essa peste aí, que Lula não é santo, não. Assim, eu não vou dizer muita coisa de Lula, não. Lula não foi aquele ser maravilhoso, sabe? Pra todo mundo, etc. Ele é um cara muito bom, é um cara que fala de pobre com razão, é um cara que fala de pobre com razão, porque ele sabe que até economicamente é bom. Mas Lula pegou a Petrobras, pô, como a gente tava falando no outro áudio, né? Falido, pô, e virou uma potência, pô. Virou uma potência mundial a Petrobras. É que assim, cara, aqui a gente tem que ver, hoje é recém o primeiro dia, a gente precisa ver as consequências que vão vir dessa manipulação no petróleo, dessa tensão dos mercados, dessas quedas nas bolsas. E a gente tem que ver o day after, né? Tem que ver a partir de amanhã o que vai ser. A partir de hoje, a partir de amanhã, como que vai se comportar e o que realmente está acontecendo. Só que assim, quando a gente vê um problema relacionado a fontes energéticas, que isso já está mais do que batido, mais do que manjado. E no Brasil nós tínhamos grandes reservas energéticas, que era o nosso pré-sal. Fora você Vale também, né? Fora Vale. Aí você vê assim, por exemplo, mas o seu Estado tem que diminuir, tem que privatizar, tem que... E tudo isso é uma ideologia neoliberal que está desgastada. Isso não é uma questão de... Tá aí o exemplo, tá aí. Mas aí assim, ó... Tá aí o resultado instantâneo, quase. Não é nem uma questão de guerra ideológica. Por exemplo, se a gente for citar... Não é guerra ideológica. Se a gente for citar dois prêmios Nobel... É resistência, sabe? Que é o Paul Krugman, que ele reviu os conceitos, e o Stiglitz deu uma grande entrevista na semana passada, que também é um Nobel de Economia, e falou da necessidade do investimento mais na questão social, que esse neoliberalismo deu errado. E por exemplo, aqui no Brasil, grandes expoentes do pensamento liberal, como Armínio Fraga, por exemplo, e o André Lara Rezende, eles reviram o pensamento e viram que não tem. Você não pode ser ter um liberalismo agressivo. Agora, em virtude dessa política liberal aqui no Brasil, a gente pode ter consequências muito mais severas para o nosso povo por causa de uma ideologia desgastada, barata, que não deu certo em país retardatário nenhum. Agora a gente vai ver o que vai cair no nosso colo. Fala tanto do comunismo, né? O comunismo funcionou aonde? É igual os livros do Hitler. Eu fui ontem pra livraria. Acho que eu tô tirando um pouco do assunto, mas não. Eu fui pra livraria, de 5 livros, um é do Hitler, lógico, falando mal, sei lá o que. Mas meu irmão, aí o cara chega e fala de Stalin, fala porque o comunismo matou muita gente. Pô, não tem um livro, pô. Se tiver um de quase 100 falando de Lenin lá, pô. Um livro só. E tipo, é falando assim, tipo, não é um embasamento mais um embasamento mais tipo histórico mesmo, sabe? Nem falando mal, nem falando bem. Enfim. Mas Hitler, a galera fala muito. É igual essa questão do comunismo.
comunismo, o povo só vive falando comunismo. Comunismo não presta, comunismo não funciona em canto nenhum, comunismo não presta. Mas o neoliberalismo tá aí, sendo aplicado em um monte de países e tá aí, ó. Tá aí o resultado. Tipo, e esse resultado não é de hoje. Já houve outros resultados atrás, né, tempos atrás, com o liberalismo, que antigamente era só liberalismo, agora virou neoliberalismo. Porque virou uma nova vertente, até militarmente querendo colocar dentro de poderes os militares, só pra... Porque sempre foi assim, os liberais sempre foi assim. Hitler foi um cara que ele defendeu empresários. Pronto, você assiste a lista de Schindler, um filme. O Schindler é o quê? Ele é um empresário, pô, que queria se lucrar em cima da escravidão judaica, entendeu? Só que ele era um homem bom, entre aspas, e ele não queria matança, mas ele queria escravos, sim. Ele queria escravos. Ele queria uma coisa mais barata para vender para fora o ferro dele, sabe? E hoje é um dos Schindler é uma das empresas maiores de exportação de aço do mundo, tanto que a maioria dos elevadores do Brasil e do mundo, etc, não sei como é que é no mundo, mas no Brasil é quase todos eles. Você pode ver lá, tem lá o símbolo lá do Schindler. A Volkswagen também se fartou com isso e tal. Muita empresa cresceu. Me diga aí uma empresa comunista russa que vendeu para fora. É um sistema totalmente diferente, tá ligado? Já respondendo também aquela questão do nazismo, etc. Então, enfim, é a mesma coisa do sistema liberal. Ninguém fala, liberal não funciona. Não, por quê? Por que não falam isso? Porque ninguém fala... Ninguém assim, eu tô falando popularmente, pensa nessa questão, sabe? O povo acha que... Cara, porque assim, ó, quando a gente vê, por exemplo, na nossa história recente... Se a gente porque for vira olhar... moda, né? Os argumentos viram moda, né? Porque assim, a partir de 1980, quando começou realmente o liberalismo mais agressivo, com Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher... Sim, a Dama de Ferro. Então, aí aqui no Brasil foi aplicado, começou a aplicar com mais intensidade na época do governo Collor e continuou no Fernando Henrique. O que aconteceu foi que na América Latina, na América do Sul principalmente, a contrapartida dos sistemas neoliberais foi uma ascensão de vários governos progressistas de esquerda aqui na América do Sul. Aí o que aconteceu? Esses governos, para tapar o buraco, para curar as feridas do neoliberalismo, implementaram diversas políticas sociais nesses países. Da mesma forma que em 2008, quando deu o crash no sistema financeiro e os bancos se quebraram, quem foi lamber a ferida foi o Estado norte-americano. Ou seja, o neoliberalismo é aplicado à revelia da vontade da maioria da população, e quando dá errado, é o Estado que eles criticam que tem que socorrer isso aí. E é o que vai acontecer novamente, agora se dá uma grande crise. Deu uma grande crise, tudo mais. O que vai acontecer? São os Estados que vão ter que entrar em ação para virar o jogo. É mesmo. É complicado. Isso aí é saúde, cíclico, vai ter saúde exatamente. E distribuição de renda, porque senão a pessoa vai passar fome e vai ter problema de saúde. Só que para isso... Por causa do coronavírus também. Aí, foda. Por exemplo, nessa sanha privatizante, você vai lá, privatiza determinados serviços, e aí quando você precisa ter uma intervenção em alguns setores, esses setores já estão controlados pelo capital. Então pode ter uma especulação em cima da própria... Vai ser triste. Da própria desgraça, cara. Deus me livre. Eu tô ficando com medo. Tô ficando muito desesperado. O problema também é a mídia, a igreja, tudo, né? Todos os poderes, né? Eles controlam todas as informações, inclusive os argumentos sociais, tá ligado? Do todo, tá ligado? Assim, tô falando do modo geral. A gente que fica aqui conversando sobre isso e tal, acaba até colocando, sei lá, o pessoal fica pensando, esses dois comunistas aí, tá falando. Mas é foda. E a gente tá preocupado com todo mundo, aí não tá preocupado só com a gente. Não, pelo contrário. E é isso que tu falou, o Estado ele tem essa convicção de estar preocupado com todo mundo também, não é só com a bolsa de valores. Enfim, é aguardar. E a gente agora tem que encerrar, porque o YouTube colocou só 15 minutos para te falar. Mas amanhã vamos ver o que vai acontecer hoje, para amanhã a gente bater um papo com mais calma, né? Hoje tá no calor. Mais calma e com menos medo. E a gente saindo do trabalho hoje não conseguiu acompanhar muita coisa. Vamos ver o que a gente consegue obter de informação e trocar uma ideia com mais calma amanhã, né? Então vamos embora. Valeu pra vocês aí. Obrigado. Tchau.